Bom, em primeiro lugar, eu quero expressar a minha gratidão e, ao mesmo tempo, dizer que é com muita honra que aqui me encontro com este convite, né? Que, embora o número reduzido, mas o que importa para nós, né, são aquelas pessoas que estão mesmo sintonizadas. Embora a gente saiba, e nós falamos há pouco com o Padre Inácio, que as pessoas hoje estão sintonizadas, sim, mas de outras formas, né? Nas redes sociais. Então, a gente sente, né, que muita gente, com certeza, está nesse momento, né, até com desejo de estar aqui, mas muitos, em função do horário, né, fica bem difícil. Então, nós vamos iniciar. E como já foi colocado pelo Lucas, né, a importância de divulgarmos o 15º Simpósio Internacional, que é justamente na área que eu trabalho como profissional há 30 anos, né, e aqui na Unicinos, mais a minha graduação, que foi de 4 anos e meio, então há bastante tempo, né, eu trabalho nessa área que eu amo realmente. Então, dos ultraprocessados aos alimentos, resgatando a boa nutrição, né? Então, ali a gente já pode ver um avant-première do que realmente vamos falar. Aqui também nós temos algumas representações, né? E eu iniciaria perguntando que alimentos nós consumimos na nossa infância, né? A gente, muitos de nós, né, deve lembrar muito bem, foram contemporâneos dessas mudanças que agora a gente vai falar. Então, eu gostaria, né, de destacar ali o leite materno, que é o único alimento considerado completo na natureza. Não existe nenhum outro alimento que consegue se equiparar ao seu valor nutritivo e à sua importância, né, até o 5º ou 6º mês de vida. Então, ele pode ser um aleitamento exclusivo, né? E quem teve a felicidade de tê-lo como único e primeiro alimento, né, realmente é uma pessoa que concorre para um equilíbrio muito maior, segundo as evidências atuais, né? Será que nós tivemos acesso ao leite materno? Que bom! Eu tenho quase certeza que a grande maioria, ou todos nós, né? Hortaliças, frutas, de preferência orgânicas também, né? Ou que sejam do meio agroecológico. Mas o que houve com a nossa alimentação? Que mudanças ocorreram? Para que nós possamos pensar um pouco neste tema, eu tenho que fazer uma retrospectiva, né? Então, nós vamos falar um pouquinho e brevemente da história da alimentação, puxando lá o Paleolítico, né? Que, segundo os historiadores, é a idade da pedra lascada, onde a alimentação ela foi exclusivamente a partir da natureza. Então, os paleolíticos se alimentavam daquilo que a natureza lhes oferecia. Eles não produziam absolutamente nenhum alimento, não havia domesticação nem de vegetais e muito menos de animais, e eles viviam exclusivamente. E dessa forma, eles viveram como caçadores, coletores e pescadores durante cerca de 2 milhões de anos. Na literatura se fala em até 4 milhões. Né? Heiser, que é uma publicação que se vocês olharem a cor dela, né, eu já uso há bastante tempo, então ele traz a história, né, os sementes para a civilização, ele data de em torno de 2 milhões de anos que os seres humanos habitando este planeta viveram em equilíbrio com a natureza, sem causar nenhum impacto que fosse um impacto global, né? Há um período intermediário que em nem todos os locais da Terra aconteceu, que foi o Mesolítico, que data mais ou menos a 12 mil anos, em que nós temos 3 fatores importantíssimos, que é o domínio do fogo. Na verdade, ele já era conhecido há 500 mil anos, mas ele só foi dominado para o uso com os alimentos a partir do Mesolítico. Então, o domínio do fogo fez com que se utilizassem ainda mais e de forma melhor os alimentos. O advento da agricultura,
Então, claro que não foi de uma hora para outra, houve um período de adaptação em que caçadores e coletores se transformaram em produtores de alimentos. E a domesticação de animais que correu junto com a domesticação dos vegetais. Com isso, os nômades adotaram, né, um sistema de sedentarização, ou seja, a habitação fixa que era necessária para a colheita, né, dos seus cultivos fez com que eles tivessem que adotar essa forma. E também se destaca aqui, segundo Nélio, que o cultivo da terra e a criação de animais reduz a dependência que os paleolíticos tinham da natureza. Então, como eu falei, o uso do fogo, ele possibilitou o consumo de plantas que antes eram consideradas tóxicas. E sabe-se pela literatura que os paleolíticos já conheciam todos os vegetais que podiam ser consumidos, aqueles que não eram tóxicos. Inclusive, há relatos de que usavam porquinhos da Índia para fazer os primeiros experimentos, né? Então, o uso do fogo na alimentação também mudou essa possibilidade e ampliou o raio de utilização de vegetais, de fontes vegetais. A cocção favoreceu também a comensalidade, porque como no início eram comunidades pequenas, em função da suplência maior de alimentos, eles foram aumentando o número de pessoas e aí formando comunidades, depois, né, vilas e cidades. Introduziu também a divisão de tarefas mais efetiva, embora os paleolíticos já tinham uma divisão, as mulheres coletavam, né, as raízes, as sementes, e os homens caçavam. Na verdade, o uso de uma alimentação através do processo de cocção fez com que aumentassem as tarefas e então essas foram divididas. Também os primeiros passos em relação à cozinha. Então, a última etapa ou era da pré-história, que é o período neolítico, chamado também da Era da Pedra Polida, data de 8 a 3.000 antes de Cristo, né? Então, ali é que caracterizou-se efetivamente a agricultura ou a produção de alimentos, né? E os neolíticos produziam, então, frutos, legumes, vegetais, criavam gado, né? Cabras, porcos, e lá aparece também, porque, inclusive, no México, eles se alimentavam de cães. Então, eles domesticaram vários animais e, inclusive, o consumo de cães está relatado. Então, de caçadores, coletores e pescadores para produtores de alimentos, e isso, então, de 8 a 10.000 anos. O que parece é que a agricultura é um fenômeno muito antigo. Se nós fizermos um cálculo do tempo em que existiram os primitivos na face da Terra, cerca de 2 a 3 milhões de anos, isso significa apenas 25 décimos de milésimos desse tempo. Então, dá para se dizer que a agricultura é um fenômeno muito recente na vida humana. E também o Mazoia e o Rodarte fazem uma distinção entre o que foi a agricultura antiga, que ainda nos atingiu, nós ainda temos alguns resquícios, a gente vai lembrar disso, né, através do sistema de poliprodução vegetal e animal, em que as comunidades ou as propriedades, mesmo que pequenas, eram autossuficientes. Então, o consumo nas propriedades, exceto o sal, né, era fruto de um minúsculo território, das chuvas, do sol, das plantas, dos animais e também dos seres humanos que ali viviam. Isso significa o quê? Havia autossuficiência. Eu mesma, como já sou bem antiga, eu posso dizer que eu vivi uma situação dessas, em que nós tínhamos autossuficiência, né? E nós só comprávamos o sal e o açúcar. A agricultura moderna se contrapõe exatamente a isso, né? E o agricultor dito moderno, ou da modernidade, dá para se falar também modernidade tardia, né? Ele dispõe do mundo aos seus pés. Ele pode, em qualquer parte, estar, digamos, na Europa, estar ingerindo um suco de laranja que foi importado do Brasil, né? Então, essas comodidades, né, foram trazidas junto com a modernidade. Ele dispõe do mundo inteiro em seu prato. Ele pode usar, né, vegetais, frutas,
alimentos de origem animal de qualquer parte do mundo, além de dispor também de minerais, do sol, da água, né? E também da mão de obra, que pode vir de qualquer canto do mundo. Então, a maioria dessas propriedades, e geralmente propriedades latifundiárias, inteiramente especializadas num número muito reduzido de produções. Então, usando muito poucas espécies, né, eleitas como espécies ou produções mais rentáveis, né, para então desenvolver essa agricultura moderna. E com isso houve uma redução das bases da alimentação humana, ou seja, das quase 250 mil espécies vegetais comestíveis já conhecidas pelos paleolíticos, cerca de 1.500 somente são cultivadas, né? E na agricultura moderna, nós dependemos única e exclusivamente de cerca de 30 plantas das 250 mil. E dessas 30, 8 culturas representam 3/4 da nossa alimentação. E ainda, 3 delas, que são os cereais, arroz, trigo e milho, constituem 75% da ração de cereais, de grãos. Então, nós fomos reduzindo o universo, né, de espécies e de variedades. Essa figura, eu peço perdão, ela ficou um pouco reduzida, não teve como, mas acho que é aqui, né, para mostrar. Nós podemos ver, ela traz a progressão da população humana, ou seja, o quanto a população humana na Terra se multiplicou em relação ao desenvolvimento dos sistemas agrários. Na medida em que os sistemas agrários de produção de alimentos, evidentemente, eles foram se modernizando e ampliando o seu raio de ação, a população também se multiplica. Evidentemente que nós sabemos que o aumento da população é multifatorial, mas aqui mostra evidentemente um panorama de que a melhoria ou a oferta maior de alimentos tem uma relação direta com o aumento ou a progressão da população humana. Então, lá em cima, nós temos entre 8 e 3 mil anos antes de Cristo, na revolução chamada Revolução Agrícola Neolítica, a população passou de 5 para 50 milhões. Então, nós temos um aumento de 10 vezes da população, né? Ali no canto direito, nós temos o período que vai também, onde eles, na agricultura, começou a se utilizar os sistemas de hidrorrizicultura, por exemplo, né? Então, no Nilo fértil, na Mesopotâmia, onde, então, este sistema de irrigação favoreceu o aumento da produção de grãos. E esse aumento da produção de grãos também estaria diretamente relacionado àquele salto de 50 para 100 milhões de habitantes, né? Então, ou seja, o dobro, né, da população. E aí, para acelerar um pouquinho, nós temos lá as revoluções agrícolas dos tempos modernos, onde nós registramos no ano de 2014 7 bilhões de habitantes neste planeta, né? Então, ao lado, evidentemente, mostrando ali o aumento na produção de alimentos no sentido de melhorias e de desenvolvimento nos sistemas agrários. Mas o que está acontecendo, né? Então, a Revolução Industrial, que mais ou menos, né, acontece, então, nos últimos 200 anos, a partir, né, dessa época, especificamente teve sua origem, acredita-se, na Inglaterra. Se eu falar alguma coisa, por favor, me corrijam, né? E, a partir disso, nós afetamos o ambiente global. De que forma? Tá? Então, nós nos transformamos em compradores de alimentos. Hoje, nós não gastamos a maior parte do nosso tempo produzindo o nosso alimento, cultivando o nosso alimento, preparando o nosso alimento. Mas a maior parte do nosso tempo, ele é gasto na obtenção da renda para a aquisição dos alimentos. Então, nós nos transformamos, nos especializamos em sermos compradores de alimentos. E isso
tem mais ou menos de 40 a 50 anos. E ali nós mostramos, segundo o Paulen, que mais de 18 mil referências alimentares são oferecidas nas prateleiras dos hipermercados. Porque os supermercados ou hipermercados são a unidade de irradiação de toda esta transformação dos alimentos oriundos do meio agrícola. Então, segundo Fischler e Paulen, as tarefas da cozinha doméstica foram gradativamente deslocadas da cozinha, do ambiente doméstico, para a indústria. Em nome de quê? Em nome da praticidade, né? Então, em nome da pressa, nós temos pressa, eu não tenho tempo, não está disponível, não tenho renda suficiente muitas vezes. Como consequência, o consumo de alimentos processados industrialmente vem aumentando drasticamente. E a nossa comida cada vez mais transformada, cada vez mais processada, cada vez mais mexida. E a nossa lógica, e dentro dessa lógica, onde é que ficam os cheiros, né? Onde é que ficam os sabores, aqueles que nos trazem a grata lembrança da nossa infância, que a gente lembra, né? Quando sente um aroma, quando come um alimento que faziam tantos anos que a gente não consumia, uma fruta silvestre, alguma coisa do gênero. Então, os sabores, as particularidades tradicionais locais, aquilo que para nós lembrava a família, o aconchego, né? Tendem a diluir-se. Mas do que é composta a nossa alimentação atual? De alimentos? Ou, talvez, na maior parte, de produtos? Segundo Paulen, ainda, a industrialização dos alimentos, ela consegue desconectar o alimento do seu universo de produção, destruindo parte de seu enraizamento natural e suas funções sociais. Tanto que um alimento ultraprocessado, você dificilmente vai conseguir associá-lo ao alimento que lhe deu origem, ao alimento, à matéria-prima que lhe deu origem. Então, o alimento torna-se, pouco a pouco, um simples objeto de consumo e dando nascimento, então, ao comedor-consumidor, segundo Paulen. Qual o grande sonho das grandes transnacionais corporativistas? Liberar a comida da natureza. Esse é o grande sonho. Ou seja, torná-la menos perecível, que ela permaneça mais tempo, né, sendo conservada. Quanto mais a identidade de um produto se afasta da matéria-prima que a originou, menos vulnerável estará aquele que a processa. E também agregar valor. A gente ouve isso frequentemente, né? Vamos agregar valor. Mas essa agregação de valores, nem sempre ela tem uma boa conotação, ou um resultado feliz. Então, qual seria essa agregação de valores? Inventar maneiras criativas e inteligentes de embalar e vender a infinidade de mercadorias que estão vindo constantemente no sistema agroindustrial. Dar uma cor diferente, uma cara diferente, um sabor, um cheiro, enfim. Então, nós vamos dar um exemplo. Ali nós temos o trigo. Então, a partir do trigo, do seu grão, a indústria processa e produz a farinha ou integral, ou a farinha branca, de alta extração, ou ainda uma farinha fortificada. Então, o que a indústria faz dentro da sua criatividade? Ela usa aquela matéria-prima e a transforma em uma infinidade de produtos que muitas vezes até para o consumidor sequer lembra a matéria-prima original. Então, vejam, nós temos ali a farinha, o macarrão instantâneo, né, os misturas para bolo prontas. E ali embaixo, as frutas também fazem parte desse universo. Então, nós temos a transformação. O que fazer com a banana? Vamos produzir uma banana crocante, né? Então, as inúmeras possibilidades que a indústria vê. E, segundo
O Michael Pollan, inclusive, eu sugiro, se ainda não leram, inclusive faz parte das referências do nosso novo guia alimentar. Eu fiquei muito feliz por isso, né? O Michael Pollan coloca que dentro desse pressuposto reducionista que se cria, a comida nada mais é do que a soma dos seus nutrientes, ou seja, nos remete para o início do século passado, 1900, na era químico-analítica, onde o que valia era se o alimento tivesse proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais, fibras, e não importa se ele está contido de forma harmônica nesse alimento, o que importa é que ele contenha isso. Então, os alimentos, eles são meros depositários de substâncias químicas, eles passam dentro desse sistema reducionista, né? Desintegram as plantas e os animais em suas partes, não importando se a natureza os colocou em completa harmonia. Um grão de arroz, um grão de cereal, ele tem próximo da casca as vitaminas do complexo B e os minerais que o meu organismo vai precisar para produzir energia, ATP. Só que se faz o polimento desse grão, eu vou consumir a maior parte só de calorias vazias. Então eu vou ter que buscar essas vitaminas em algum lugar. Remontam em sistemas alimentares de alto valor agregado. Bem, outra questão que o Pollan também levanta é a demanda inelástica, ou seja, grande desafio para a indústria. O quanto podemos consumir sem explodirmos? Quanto as nossas células aguentam? Nós sabemos que os adipócitos, as células adiposas, elas são as únicas células que conseguem aumentar em 100% o seu tamanho. Só que isso não é suficiente. Nós precisamos atingir o limite biológico, né? E o apetite, que não é, na verdade, uma fome, né? Porque a fome é quando você come um feijão e arroz e acha um manjar. Isso é fome fisiológica. Agora, apetite é quando você acabou de fazer uma refeição e lhe oferecerem uma sobremesa e você come com prazer. Isso é apetite, né? Então, se busca ultrapassar ou chegar ou compreender qual é o limite biológico. Então, superando o dilema do estômago fixo, que é aquele que tem um limite, o que é oferecido para a população? Falso amido, por exemplo. Se lançam produtos com amido resistente, ele é ótimo, mas ele vai dar uma falsa ideia de que você pode comer mais do que você já estava consumindo. A falsa gordura, esse produto olestra, né? A pessoa consome o produto, tem lipídio, mas ele não vai funcionar como lipídio, ele não vai alterar a sua ingestão energética, porque cada grama, 9 quilocalorias. Então, ele é de mentirinha. E nós temos, os que são mais conhecidos, os falsos açúcares, que são os adoçantes. O que acontece com os adoçantes? Eles dão uma falsa ideia, porque quando você coloca na boca, você dá uma noção para o teu cérebro que está chegando açúcar, que está chegando glicose. Só que as células não recebem a glicose. E o que vai acontecer? Não se desencadeiam as respostas fisiológicas que se desencadearia caso fosse ingerido a glicose. E aí? Está provado pela ciência que as pessoas acabam consumindo muito mais. Então, segundo o Monteiro, o padrão atual de alimentação despreza os alimentos in natura e minimamente processados, causando o adoecimento da população mundial, inclusive e mais precocemente de crianças e também de adolescentes. Mas o que são alimentos e o que são produtos? Nós vamos buscar no Guia Alimentar para a População Brasileira, que ainda está em consulta pública até o dia 7 de maio, aguardando que todas as pessoas o leiam e façam sugestões, né? Ele nos mostra que são alimentos, são essencialmente partes de plantas e partes de animais. Mas os in natura são aqueles que não sofreram nenhum processamento. Aqueles minimamente processados são apenas aqueles que receberam alguma, né, mudança, digamos assim, para eliminação de partes indesejáveis, né,
ou de fazer uma seleção melhor, no caso de grãos, né? Remoção de partes não comestíveis, porcionamento, moagem, congelamento, mas a base para se saber o que é um alimento minimamente processado é aquele que não recebeu agregação de nenhuma substância que não seja original desse alimento. Aí ele vai ser considerado, né, minimamente processado. Então ali nós temos, eu trouxe aqui, frutas, né, as nozes, as castanhas, desde que não salgadas, né, ou recebendo açúcar, os tubérculos, né, o cará, não sei se todos aqui conhecem, o cará aéreo, né, existe também o cará subterrâneo. Então, enfim. E a primeira recomendação do guia, faça de alimentos a base da sua alimentação. No primeiro momento parece uma coisa redundante, porque todo mundo achava que estava comendo alimentos. Na verdade, são produtos, na sua grande maioria, né? Mas o que são produtos, então? Eles dividem produtos prontos para o consumo processados, né, que são aqueles produzidos pela indústria, que sofrem adição de sal, de açúcar. Então, seria uma castanha salgada, uma amêndoa salgada, uma amêndoa doce, com cobertura de açúcar ou de chocolate, né? Derivados diretamente de alimentos, né? E são reconhecidos como versões. Você olha para o processado e você consegue dizer que ele foi feito de tal matéria-prima. Ainda se consegue, né? Então, lá nós temos as conservas, né, que são feitas com vinagre, com muito sal, com cura, né? Frutas preservadas com açúcar, então cristalizadas, compotas, né? Carnes salgadas, eventualmente defumadas, então os embutidos, né, entrariam ali, os defumados, os queijos feitos exclusivamente de leite e micro-organismos e sal, pães feitos de farinha de trigo, e aqui nos processados e também nos ultraprocessados entram muitos pães integrais que são produzidos pela indústria. E quais são os produtos prontos para o consumo ultraprocessados? Esses sim são os vilões, né? Então, são aqueles cujas formulações industriais ninguém consegue imitar na sua casa. No ambiente doméstico, ninguém consegue repetir a dose. Porque eles guardam fracamente uma relação com a matéria-prima que os originou. Então, podem ser diretamente derivados de alimentos, como óleos, farinhas, amidos, açúcares, né? Mas muitos são obtidos por processamento e com adição de aditivos químicos, dos corantes, estabilizantes e todos os que a gente conhece, né? Muito sódio, muito sal, gorduras trans para dar crocância, gorduras saturadas, enfim. Então lá nós temos vários tipos de produtos panificados, adicionados de gorduras ou açúcares, salsichas, né? Embutidos, biscoitos, geleias. Muitos dos biscoitos vendidos como integrais entram nessa linha, porque o que vale é a composição dele. Não é a imagem, não é o termo que se usa. Porque a gente sabe que um produto dito integral não necessariamente vai ser orgânico, né? Os temperos, né, com altíssimas dosagens de sódio, macarrão instantâneo, enfim, todas as guloseimas, os chips, enfim. Eu não vou perder tempo, porque aqui todos conhecemos. Aqui, no Guia Alimentar, se faz uma comparação para se ter uma noção melhor do que são produtos processados e o que são ultraprocessados. Então, nos processados, a gente tem, em geral, 2 ou 3 ingredientes. Já nos ultra, nós temos muitos. 5 ou mais. Então, é uma profusão de ingredientes, muitos até desconhecidos da população. Proporção de alimentos no conjunto de ingredientes então, é alta nos processados, mas é muito reduzida nos ultra. Praticamente tem resquícios ou nada do alimento matéria-prima original. As substâncias não naturalmente encontradas em alimentos, ausentes nos processados, mas frequentemente presentes, né, como gordura parcialmente hidrogenada, xarope de frutas, aqui aquele xarope de agave, que inadvertidamente até alguns nutricionistas estão
divulgando como uma coisa benéfica, e pelo contrário, é altamente maléfica, tem altíssimo índice glicêmico, jamais deveria ser recomendado, né? Adoçantes artificiais e vários tipos também de aditivos. Técnicas de processamento, nos processados elas são mais simples, né? Nós até conseguimos reproduzir no ambiente doméstico, agora os ultraprocessados são altamente complexas e restritas somente ao ambiente industrial, segredo de produção, né? Exemplos, então, dos processados e ultraprocessados a gente já falou, né? Então, uma pesquisa da USP, não uma, né, mas várias, mas essa aqui chama bastante atenção, liga alimentos ultraprocessados à epidemia de obesidade, né? E dentro deste contexto, então, eu apresento brevemente parte da minha tese de doutorado, realizada no PPG da Fisiologia da URGS, por orientação da doutora Maria Cláudia Irigoyen. Ela é uma cardiologista e trabalha no INCOR, em São Paulo, e cujo título, Alterações metabólicas e hemodinâmicas na obesidade visceral em ratos, repercussões na função autonômica. Então, como pano de fundo, né, olharmos um pouquinho o que a Organização Mundial da Saúde nos mostra no seu documento de 2002, que os principais fatores de risco que são associados ao estilo de vida, né, e responsáveis pela maior parte da mortalidade no mundo são baixo consumo de frutas e hortaliças, inatividade física, sobrepeso e obesidade, hipercolesterolemia, hipertensão arterial sistêmica. E aí, aqui o quadro que caracteriza, porque tem uma relação com o meu trabalho, com a minha pesquisa, que é a chamada síndrome metabólica ou síndrome da resistência insulínica, que traz, então, como fatores, né, primeiramente a ingestão energética excessiva, evidentemente associada a uma predisposição genética, né, para o desenvolvimento desse quadro, né, a obesidade a partir da ingestão energética excessiva, lá, a partir da predisposição genética, o desenvolvimento, né, do diabetes do tipo 2 e a resistência insulínica como um fator, digamos assim, etiopatogênico, como se chama. Ele é o fator principal, primordial, para que se caracterize toda a chamada síndrome metabólica. Ou seja, esse indivíduo que vai apresentar resistência insulínica, o que é a resistência insulínica? Existe glicose na corrente sanguínea, existe insulina circulante, mas a glicose não entra nas células em função da alteração das substâncias transportadoras da glicose. Então, no músculo, no fígado, né, a gente dosa o GLUT4, GLUT1, são transportadores, né? Então, nesse quadro de resistência insulínica, em que existe a glicose, existe a insulina, esse indivíduo vai fazer episódios de hiperinsulinemia, então o seu pâncreas tentando fazer com que essa glicose em excesso no sangue passe para as células, vai liberar uma enxurrada de insulina, né? Então, esse estado de hiperinsulinemia vai levar o indivíduo ao quadro de alterações do seu perfil lipídico, né? Com hipertrigliceridemia, então triacilglicerídeos elevados, colesterol total elevado, o bom colesterol reduzido, né? Hipertensão e, evidentemente, a aterosclerose. Bem, então, o modelo nutricional que eu utilizei e desenvolvi com base no trabalho de Sclafani e Springer, nesse modelo chamado dieta de cafeteria, é uma dieta baseada em fast food e nós adaptamos, e se vocês olharem ali dá para ver os alimentos que a gente, na próxima imagem eu vou mostrar melhor, são alimentos do tipo fast food, cujo valor nutricional na composição da dieta é a partir das escolhas que os animais fizeram, é self-service. Ela acabou se transformando na dieta hiperlipídica, hipercalórica, deficiente em micronutrientes, né, fibras e também em antioxidantes. E é uma dieta que, nos animais, ela, similarmente aos humanos, ela induz hiperfagia voluntária em ratos.
Ah, que pena, acho que ficou um pouquinho escuro, né? Mas eu acredito que vocês consigam visualizar. Ali nós temos em cima, desculpe, é que eu não estou conseguindo focar aqui. É? Esse aqui, esse bem em cima. Tá. Obrigada. Então aqui, ó, a ração equilibrada. Então esses animais recebiam uma porção de ração padrão, equilibrada, com todos os nutrientes, mas também, aqui nós temos um pão branco, pão francês, não dá para visualizar, embaixo desse chocolate nós temos leite condensado, né, coberto com chocolate ao leite, das melhores marcas, né, aqui embaixo nós temos salsicha, aqui eu tenho presunto gordo, aqui uma bolacha Maria partida ao meio e dentro dela nós temos um patê de carne, evidentemente, nós usávamos um patê também de presunto e bacon, porque os animais eles desenvolvem uma sensibilidade maior, né? E aqui nós temos queijo, mas também um Ruffles, que era o que eles principalmente comiam. E aqui, mais escuro, é uma bolacha recheada. Aqui é um resultado em um dos animais após 6 meses de tratamento. Inclusive, esses animais foram tratados aqui na universidade, no nosso laboratório de nutrição experimental, por cerca de, além da minha coordenação, 8 alunos em iniciação científica, né, que faziam 450 pesagens de porções de alimentos a cada 2 dias. Né? Para não estender muito, eu ia pôr as fotos de todos os coxinhos, mas ia ficar muito... Né? E aqui a comparação, né? Não tem nenhuma conotação de colorado ou de grêmio aqui, apenas foi casualmente, a gente usou o vermelho e o azul, né? Mas olha só, esses aqui é um representante do grupo experimental que consumiu a dieta de cafeteria. Na verdade, como era self-service, eles consumiam 2, 3 graminhas de ração equilibrada, só para fazer de conta, porque as 20, 30 gramas restantes eram todas de fast food. Né? E esses animais elegantes, esbeltos, slim, né? Eles são então um grupo controle que se alimentou ao longo dos 6 meses com a dieta padrão ou dieta equilibrada. Quais foram as conclusões então da minha tese, do meu estudo? A dieta de cafeteria, que foi administrada durante 24 semanas ou 6 meses, induziu obesidade visceral, né? Então nós temos aqui todos os valores, se alguém quiser dar uma olhada também, de obesidade abdominal, né? Nós realizamos a composição corporal desses animais, tecido adiposo branco, tecido adiposo marrom, alterações essas morfométricas, né? Metabólicas, então alterações na glicemia, nós vamos falar daqui a pouquinho, e hemodinâmicas, que se associaram significativamente às alterações do controle autonômico do coração, ou seja, o controle que é feito pelo sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Então, o aumento da glicemia de jejum e redução da resposta de decaimento dessa glicose, ou seja, a captação dessa glicose, né, seguida da administração de insulina, mostraram o aumento da resistência à ação periférica. Então, esses ratinhos mostraram resistência insulínica, eles fizeram resistência insulínica. E o aumento dos triacilglicerídeos caracterizou o estado de dislipidemia. Então, um dos marcadores são os níveis de triacilglicerídeos. E falo para vocês que eles tiveram, comparados com os animais padrão, 90% de aumento na taxa de triacilglicerídeos. Os dados em conjunto, então, permitem afirmar que o modelo utilizado muito se aproxima do quadro de síndrome metabólica. Então, nós conseguimos, até para o espanto da minha orientadora na época, nossa, você conseguiu reproduzir a síndrome metabólica em animais, né? Mas nós nos perguntamos, e o perfil alimentar e de saúde da população brasileira? Como é? Nós temos dados aqui da pesquisa de orçamentos familiares 2008-2009, chamada de POF, que nos mostra que mais de 90% dos brasileiros comem poucas frutas, legumes e verduras. 90%. Né?
82% ingerem excesso de ácidos graxos saturados. 61% consomem muito açúcar, ou seja, mais da metade da população brasileira. E 68% têm escassez de fibras alimentares. Então, são percentuais elevadíssimos. E, segundo a OMS, o baixo consumo de frutas e hortaliças evidentemente vai aumentar o risco das cardiopatias, alguns tipos de câncer e também obesidade. Então, aqui, rapidamente, eu não sei como que está o meu tempo, né? Ai, perdão. Eu gostaria até que vocês me orientassem nesse sentido. Se ainda há tempo da gente... É? Sim? Então tá. Ok. Então, aqui são alguns gráficos da POF 2008-2009, mas também comparando com outros estudos anteriores, 74, 75, a pesquisa de orçamento familiar, o NDEF, né, Estudo Nacional da Despesa Familiar, também comparado com outro estudo de 1989. Então, vejo aqui, ó, mostrando que o déficit de altura, que era predominante em 74 e 75, ele é reduzido, né? E também o déficit de peso com relação a aqui 89, mas depois ele tem uma elevação no estudo de 2008-2009, mas mesmo assim não ultrapassa os valores anteriores. Ao passo que o excesso de peso, vejam, né? Ele vai, isso aqui, olha só, 5 a 9 anos de idade, né? Então, já na tenra idade, nós temos ali altíssimos percentuais de excesso de peso e também, consequentemente, de obesidade. Aqui, isso no sexo masculino. Sexo feminino também não foi diferente, né? Nós também temos uma reprodução muito parecida. Aqui a evolução, então, de indicadores antropométricos de 10 a 19 anos. Então, também, déficit de peso, reduzindo aqui o excesso de peso se manifestando também, a obesidade idem, né? Isso no sexo masculino e feminino da mesma forma. Aqui, então, para aqueles com 20 anos ou mais, então na fase adulta, onde nós temos 50% dos homens brasileiros apresentando excesso de peso e 12% obesidade. No caso feminino, nós temos um pouco menos, né? 45%, mas também não menor, e também a obesidade graçando também no sexo feminino. Sumarizando, então, a desnutrição em queda em todas as faixas etárias, persistindo ainda nas crianças do norte ou em famílias mesmo em outras regiões com rendimentos baixos, né, evidentemente. As curvas de crescimento brasileiro se aproximam da curva da Organização Mundial da Saúde, então eles sobrepõem a maioria do tempo, né? E o excesso de peso e obesidade mostrou crescimento em todas, olha só, em todas as idades, em todas as classes de rendimento, em todas as regiões e tanto nas regiões urbanas quanto nas rurais, né? E o excesso de peso em crianças com 5 a 9 anos cresceu de forma mais acelerada que as demais faixas etárias. Mas não podemos esquecer que, diante desse quadro também de deficiências ou de excessos, né, nós temos uma população mundial onde 842 milhões de pessoas sofrem de fome crônica, segundo a Organização para a Agricultura e Alimentação. Né? Mas também não podemos esquecer que esses produtos processados e ultraprocessados também geram, né, altíssimas concentrações de lixo, né, e que cada pessoa neste planeta desperdiça por ano praticamente 300 quilos de alimentos. Então, no ano passado, nós tivemos, né, instituído pela ONU, o Ano Internacional de Combate ao Desperdício de Alimentos. Nós até realizamos uma passeata aqui dentro da universidade com os alunos de Alimentos e Ambiente, tentando também levar um pouco dessa orientação. Então, o que o guia, depois de todo esse quadro, né, que realmente nos parece o caos, porque nos mostra uma verdadeira pandemia, né, de doenças crônicas não transmissíveis, o que nos traz o guia alimentar, então,
dentro dessa sua versão 2014, né, que vai ser, inclusive, lançada em setembro, né, próximo do Dia Mundial da Alimentação. Basear a alimentação em alimentos in natura e minimamente processados. Utilizar com moderação óleos, gorduras, sal, açúcar e ao preparar alimentos. Porque eles dizem no próprio guia que é possível você usar óleos, gorduras, sal e açúcar de forma moderada e fazer preparações que sejam saudáveis. E limitar produtos prontos para o consumo. Outra orientação, essa é bem interessante, é um desafio até para os nutricionistas, cozinhar o seu próprio alimento sempre que possível, fazendo do ato de cozinhar um momento familiar, ou seja, um resgate, né? E se precisar comer fora de casa, opte por restaurantes que servem comida, né? Como os restaurantes por quilo, evitando, evidentemente, segundo Monteiro, as redes de fast food. E segundo a nutricionista Patrícia Jaime, que é a coordenadora de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, precisamos resgatar e valorizar a culinária, planejar as nossas refeições, trocar receitas com amigos e envolver a família no preparo das refeições, né? Isso pode até implicar que a gente tenha que despender bem mais tempo nessas tarefas, né? Mas o ganho em saúde e na convivência com os seres queridos vai ser significativo. Além de poder trazer economia ao orçamento familiar, né? Já que no Brasil, a alimentação preparada na hora ainda é mais barata do que a baseada em produtos prontos para o consumo. E aqui, só para a gente ter uma noção de comparações em densidade energética de alimentos e produtos, né? Eu trago aqui, por exemplo, a batata baroa, que é conhecida como a mandioquinha, né? Então, ela cozida, vejam, 80 quilocalorias, né? Evidentemente que crua, ela vai apresentar um pouquinho mais, que em função da cocção ela reduz, ela aumenta, aqui ó, ela aumenta a umidade, então por isso que ela reduz a densidade energética, né? A batata doce cozida, vejam, ela tem 80% de água, 77 quilocalorias em 100 gramas. O arroz, mesmo integral, tem 124. Então, você tem quase a metade na batata doce, né? A batata, vamos falar da batata inglesa cozida. 86% de água, de umidade e 52 quilocalorias. Bem baixo, até mais baixo que a batata doce. Agora, vejamos quando essa batata inglesa é frita. O que acontece com a umidade dela? Reduz pela cocção, 44%. E o que é que aumenta em virtude disso? As quilocalorias. Então, nós temos um aumento de cerca de 5, 6 vezes mais, quase, né? Agora, vejamos quando essa batata é altamente industrializada, né? Ou seja, uma batatinha do tipo chips, 543, ou seja, quantas vezes mais com relação a uma batata cozida, né? Então, você tem ali, ela cozida, 52 para 543. Vejam, isso as pessoas têm que saber. E até quando a gente fala para os alunos, eles se espantam, porque não têm noção, né, dessas diferenças aí. Bem, com isso, eu encerro a minha fala, né? E este desafio é apenas o começo. Nós temos que ir à luta. Profissionais, né? Apenas comensais, né? Consumidores. E eu trago como representação um grão germinando, né? Que então, realmente, o nosso guia alimentar possa servir como uma semente que vai brotar em cada um de nós, né? Para que a gente realmente faça um olhar, um retorno para aquilo que realmente está em consonância com a natureza. Não está se pregando a volta à era da pedra lascada, muito menos a volta às cavernas, né? Mas está apenas sugerindo, através de documentos, das evidências científicas, de que se faça novamente um olhar para a natureza. E na natureza que nós vamos encontrar
todas as respostas para todos os desafios que nós estamos tendo nesse momento.